E como hoje é segunda-feira, eu te convido para participar do programa com as nossas brincadeiras. Então, você que está querendo participar, manda pra gente no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, que você quer participar, que aí a gente vai fazer contato contigo e no momento da brincadeira, quem sabe você é o escolhido para falar aqui com a gente, poder mandar o seu recado para todo o Brasil, tá certo? E eu começo o programa, como hoje, segunda-feira, com o nosso quadro de Amor Exigente. Amor Exigente é uma instituição muito linda que eu conheci há praticamente 10 anos e me apaixonei por ela. É uma instituição que tem feito trabalhos de transformação nesse mundo e aquela transformação necessária. Ela trabalha sem fins lucrativos, são grupos de auto e mútua ajuda, reuniões simples, gente, mas eficientes. São 2 horas com, como eu te disse, muita mudança. Quem entra no Amor Exigente muda sua própria vida e acaba afetando ao seu redor com aquilo que é bom. E olha, você pode participar sem custo nenhum, viu? Neste momento de pandemia, eles estão com os grupos online e é importante você já entrar para esse grupo, porque você vai entender do que eu estou falando e vai aprender muito sobre dependência química, mas independente de ter ou não esse problema, aprender sobre qualidade de vida. Hoje eu recebo com muita alegria Luiz Fernando Calduro, que é diretor de Amor Exigente, e também o professor titular de psiquiatria da Unifesp, PhD em dependência química pela Universidade de Londres. Ele é uma autoridade neste assunto e eu estou muito honrada de poder falar via Skype com o Dr. Ronaldo Laranjeiras. Luiz Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. Cada vez melhor, Cláudia. Cada vez melhor. Dr. Ronaldo Laranjeiras, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença conosco. Boa tarde. Bom, falar de dependência química com a autoridade que está com a gente hoje é maravilhoso, porque a gente aprende direto da fonte. Porque e já estamos cheios de perguntas, né, Cláudia? Com certeza. Eu não conheço ninguém que saiba mais sobre dependência química do que o Dr. Ronaldo Laranjeiras. E eu queria saber, a minha primeira pergunta é assim, a medicina, eu tenho visto que ela está evoluindo, a cada entrevista com um médico aqui vem uma novidade, porque as pesquisas não param. Na dependência química também tem coisas novas, vocês também têm descoberto novidades sobre essa doença? Boa tarde, Cláudia, boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. A dependência química não é diferente da maior parte da medicina, né? A renovação é diária, né? É até difícil, né? Mesmo com um especialista como eu, que acabo lendo praticamente mais 90% da minha literatura científica na área de dependência química, é difícil acompanhar todos os artigos que são publicados diariamente numa área da subespecialidade que é a dependência química, né? Você tem novos medicamentos, novos tipos de terapias, novos tipos de ajuda aos familiares. Eu acho que cada vez mais, né, a parte das famílias recebem novas... por incrível que pareça, assim, até há poucos anos atrás, você não tinha inovação de como orientar as famílias em relação à dependência química, né? E a gente não pode esquecer, para cada usuário de drogas, né, em nossos estudos, baseados em nossos estudos, para cada usuário de drogas, você tem pelo menos quatro pessoas afetadas, né? Se é um filho, pode ter o pai, a mãe, um irmão, ou o filho do próprio usuário de drogas, né? Uhum. Então, a gente tem que entender, e as pesquisas têm mostrado isso, que é lógico que tem um componente voluntário da dependência química, um componente doentio da dependência química, mas que acaba envolvendo muita gente, né? Então, são milhões, literalmente milhões de pessoas, né, afetadas pela dependência química, né? Quando alguém da família começa a usar droga, ele vai afetar várias pessoas, né? Por isso que muito do debate público, né, fala, a pessoa tem o direito de usar droga. Olha, não é isso que as próprias experiências do Amor Exigente marcantemente mostra isso. Quando você está mostrando as cenas dos congressos do último congresso do Rio de Janeiro do Amor Exigente, pergunta para as mães
né, para os pais que têm filhos usuários de drogas, o quanto que isso impactou na vida deles, né? Eu acho que, felizmente, a medicina caminha e a questão, talvez até mais importante, não é que o tratamento, novas formas de tratamento existem, né? Eu acho que a grande questão é o acesso ao tratamento, né? Eu acho que o amor exigente é a grande virtude, né? Então, várias virtudes do amor exigente, né? Uma delas é um tratamento voluntário de pessoas com experiência baseada no sofrimento, né? Para mim, assim, quem mais entende, né? Quem mais sofre com a dependência química, além dos próprios pacientes, são os familiares, né? Então, tem muita experiência nessas reuniões do amor exigente, né? Mas muitas vezes, acho que todas as vezes que eu já fui fazer alguma palestra, né, as pessoas têm dúvidas, né, se está sendo suficiente o tratamento, se precisa de tratamento médico, que medicação, que outro tipo de terapia. Existe uma complementaridade, né, que sempre está uma dúvida que sempre surge nessas reuniões, né? Então, eu acho que a medicina está evoluindo, os tratamentos estão melhores, os novos exames, né, de identificar o quanto impactou a droga no cérebro. Tem novos exames que oferecem informações muito boas para nós. Então, o tratamento tem melhorado semana a semana, né? A grande questão é o acesso ao tratamento, que ainda é um tratamento caro e que a gente tem que achar formas de ampliar o tratamento médico para todas as famílias que quiserem fazer uma avaliação melhor do seu filho, que não está indo bem, ou que possa ter um tratamento complementar a tudo aquilo que já é feito no Amor Exigente ou nos próprios grupos de ajuda mútua, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, outra. Eu acho que tudo é uma linha complementar, né? Não vejo ninguém tem o melhor modelo do meu modo de viver, né? Eu acho que se a pessoa está indo bem no Amor Exigente ou no grupo de NA ou NA, tem que continuar e, né, agregar valores, né, como você mesmo na sua introdução do seu programa, valores religiosos à sua vida. Eu acredito muito que as pessoas têm que agregar esses valores aí. Uhum. Mas se não for suficiente, né, às vezes as pessoas, ou se a doença estiver vencendo, né, de todas essas ajudas que eu relatei, aí que entra a medicina, entra a psiquiatria, entra a psicologia e nós tivemos, né, nos últimos 5 anos, mudou-se muito o tratamento da dependência química nos últimos 5, 10 anos. Bom a gente saber que está em evolução também, vocês estão sempre descobrindo tantas coisas. O assunto que a gente escolheu para falar contigo hoje, eu tenho certeza que vai ser muito útil para as famílias, porque as pessoas acham que muito caiu-se por terra em relação a este assunto, é a maconha, né? Tem gente que defende, fala, imagina, não faz mal, e eu queria te ouvir. Eu estou aqui para te ouvir e aprender com você. Maconha é de fato inofensivo, como tantos dizem? Olha, esse está sendo um dos maiores golpes publicitários, né, nas nossas famílias, né, nos últimos 100 anos, talvez, né, do ponto de vista de saúde pública. Está transformando a maconha, né, como se fosse uma droga que tem um potencial médico. E esse foi o grande jogada de marketing, né? Se a maconha tem um potencial médico, então ela faz bem, né? O que é uma grande mentira, né? O potencial médico da maconha é muito restrito, né, para um número muito pequeno de situações, e ninguém se opõe. A fumaça da maconha tem mais de 400 substâncias. Uma ou duas delas pode ter o efeito terapêutico, né? Mas você não vai fumar maconha para pegar 1 ou 2 substâncias de 400, né? Quando a gente sabe
que a maconha, principalmente para os adolescentes, causa prejuízo de memória, prejuízo na atenção, na concentração, 30% de piora de quadros de depressão logo depois dos 20 anos, aumento de risco de suicídio em 5 vezes, né? Aumento de surtos psicóticos, né? Que é ficar ouvindo coisas ou falando coisas que não existem, né? Então, são quadros graves psiquiátricos que aumentam com o uso da maconha, né? Então, do ponto de vista da saúde pública, eu sou um grande opositor a essa transformação né, que a maconha está tendo nos meios de comunicação, né, e que essa geração, infelizmente, os jovens, né, está caindo muito facilmente nessa ideia de que a maconha, né, não faz mal. E é importante a gente salientar, Cláudia, que a maconha atual não tem nada a ver com a maconha dos anos 60. Né? A concentração de THC, que é o princípio ativo da maconha nos anos 60, 70, era de 3%, né, do princípio ativo da maconha. Hoje tem maconhas, quer dizer, o skunk, por exemplo, que é uma maconha poderosa, é 20%. Você tem agora os cigarros eletrônicos de maconha, né, que a pessoa está lá fumando, parece um cigarro eletrônico comum e pode chegar até 80%, 90% de THC da maconha. É completamente diferente o impacto disso, biologicamente falando, no cérebro de um adolescente de fumar um skunk com 20% de THC do que era fumar, de vez em quando, uma maconha 20 anos atrás. Né? Agora, doutor, desculpa te interromper. Hoje tem uma linha que defende justamente essa legalização, essa liberação, porque diz que, se for liberado, ele planta em casa, então ele vai ter uma maconha pura e que essa não faz mal. Isso é verdade? Essa é mais uma das grandes mentiras, né? Primeiro que a legalização, né, os Estados americanos que legalizaram, né, o crime organizado aumentou, né, a violência aumentou, até mesmo aqui no Uruguai, que legalizou uma legalização mais tímida, né, já tem indicadores de aumento de violência, aumento do crime organizado e de aumento de quadros psiquiátricos, né? Quer dizer, no Canadá houve um aumento de 40% da busca de problemas psiquiátricos entre adolescentes usuários de maconha, né? Então, assim, falar que a maconha não faz mal, que é inconsequente, é uma das grandes irresponsabilidades que a gente tem ouvido falar. E, infelizmente, essa geração, né, nós não estamos conseguindo, né, transmitir, né, ou comunicar eficientemente, né, para essa geração que não é possível, não existe isso, né, que você possa usar uma substância que muda a química do seu cérebro e você deixa seu cérebro sob efeito de uma droga persistentemente, que isso não vai alterar a química do seu cérebro, as funções cerebrais mais finas, entende? Isso aí é um grande engodo, né? Que, infelizmente, a gente precisa renovar nossas formas de poder chegar aos jovens, né? De poder discutir com clareza. Eu acho que muito isso, discutir com clareza, né? Porque o que eu fico percebendo é que muitos jovens defendem que ficam bem, que não sentem diferença. Esses prejuízos, eles são gradativos? Pode ser que, de fato, um jovem no começo, durante muito tempo, não perceba nenhum prejuízo cognitivo, por exemplo? Os prejuízos, eu acho que você já resumiu bem, eles são progressivos, né? Falar que usou maconha uma vez, ficou psicótico, isso até pode ocorrer, mas é excepcional.
né? O mais comum é a pessoa, na adolescência, começa a usar maconha e sente alguns efeitos benéficos da maconha. Ela fica mais relaxada, né? O efeito benéfico, entre aspas, né? Porque se o adolescente está precisando de relaxamento, ele deveria buscar esporte, artes, livros, namoro, né? Quer dizer, todo um monte de coisas que o adolescente pode buscar para relaxar, né? Quando ele se expõe à maconha e no começo vai tendo um efeito relaxante, ele acha que ele não consegue perceber que o desempenho na escola está pior, ou que não consegue arrumar trabalho, ou que para de fazer esportes, ou para de namorar, começa a ficar com o breque de mão meio puxado, né? Quer dizer, isso que a gente chama das dificuldades cognitivas da maconha. O adolescente, às vezes, não percebe, leva mais tempo, né? A família começa a perceber, né, que o rendimento geral da pessoa diminuiu. Essa sintonia fina é o que os familiares realmente percebem, mas é aquela coisa, o adolescente pode levar até alguns anos para perceber, mas aí já perdeu muito tempo, né? É importante falar, né, que o desenvolvimento do cérebro do adolescente, principalmente nesse período dos 15 aos 25 anos, é um período de intenso desenvolvimento cerebral, né? E que você, nesse período, expor o seu cérebro a qualquer droga, né? Não precisa ser maconha, o álcool, ou a cocaína, ou qualquer outra droga, vai desregular a química fina do seu cérebro. E é isso que a gente mais teme, né, dos nossos filhos, né, é que é exatamente no período onde ele deveria estar se fortalecendo, ele começa a usar uma substância que claramente vai enfraquecer o potencial mental desse adolescente, né? Então, essa chama divina, né, da vida, né, eu acho que tem essa forma de interpretar a chama, né, da vida, né? Não é à toa que o Padre Haroldo, nosso querido Padre Haroldo, de grandes lembranças, né, quer dizer, falava exatamente isso, né, quer dizer, essa mensagem que a gente tem que achar um jeito, né, com clareza e com exatidão, sem dificuldades de desenvolver. Mas é muito difícil, eu acho que está cada vez mais difícil para os pais terem uma conversa franca sobre isso. É por isso que o seu programa de poder fornecer informações para os telespectadores e poderem se munir de argumentos, né, faz sentido, porque eu acho que um dos grandes pontos da política assim, nacional sobre o álcool e drogas é a gente poder informar os pais, né? Os pais são agentes de prevenção, né? Como pode ser agentes de proteção, né? Como Amor Exigente é uma rede familiar de proteção. Né? Eu então, também penso exatamente assim, doutor, eu acho que está faltando clareza, né? A gente precisa de dados e é por isso que eu agradeço muito a sua participação. Eu vou te pedir 2 minutos e vou abrir para as perguntas, Luiz Fernando tem algumas também, e aí o senhor responde já em 2 minutos, combinado? Obrigada, viu, Luiz Fernando? Vamos lá, Luiz Fernando, doutor Ronaldo Laranjeiras ainda está aqui, eu queria que você fizesse a sua pergunta para ele. Pois é, doutor Ronaldo. Primeiro, imensa gratidão de ter o senhor aqui conosco, um parceiro incrível do Amor Exigente. Mas nós sempre recebemos a pergunta, meu filho começou a usar maconha, como eu devo agir? E a resposta aqui no programa sempre é a mesma, vá a um grupo de Amor Exigente, porque ali você vai receber informações e vai ter um relacionamento com outras pessoas que estão tendo o mesmo problema. Mas para o senhor, doutor Ronaldo, o que hoje uma família que está tendo este problema em casa poderia fazer? Eu sei que o senhor tem novidades, políticas públicas sobre recuperação, sobre tratamento em relação a essa questão.
Eu acho que a pessoa tem que se unir a grupos que tenham informações, né? Isso, felizmente, com a pandemia, ficou mais fácil veículos de informações, né, na internet, né, você tem o próprio site do governo federal que tem informações de qualidade, né, você tem vários locais em que você possa buscar informações de qualidade. Então, a minha recomendação, em termos de políticas públicas, em termos de orientação para os familiares, é que busque informações de qualidade. Quando vai, obviamente, no grupo de amor exigente, a qualidade já está filtrada e já tem o endosso das pessoas que estão ali com muito conhecimento e muito sofrimento também, né? Mas se a pessoa quiser, né, ela tem várias formas, né? Acho que essa aqui talvez seja a mensagem de não se deixar enganar pela mídia, né, que tem feito um desserviço para essa geração de adolescentes quando estimula a ideia de que a maconha ela é uma substância que não faz mal para ninguém, né? Eu acho que a mídia, infelizmente, nessa situação, a grande maioria, né? Eu sei que é difícil falar da mídia de uma maneira geral, mas o grande problema é que a mídia não consegue ter uma unanimidade aí num assunto tão complicado. Então, acho que a família tem que recorrer a locais que tenham credibilidade científica, credibilidade de informação, para saber o que fazer. Então, eu vou me aprofundar um pouquinho mais, porque eu entendo que aqui é um local que a gente trata esse assunto com imparcialidade, a gente trata esse assunto de forma séria. Eu queria que o senhor fosse um pouco mais específico, já que eu penso que aqui também é um canal para a gente obter esse tipo de informação. A família soube que o filho está usando maconha. O que fazer? Me dá aí alguns caminhos, além de buscar mais informações. Buscar mais informações, porque vai ser um embate, né? A família vai levar um tempo, não vai ser uma conversa só, vai ser um embate de ideias, né? Porque o adolescente ele já tem uma certa experiência com a droga, às vezes, né? Já usou, o grupo de amigos são de usuários e tem um discurso já pronto sobre a falta de efeitos nocivos da maconha, né? Então, a família tem que, não só a informação, mas ela tem que ter argumentos e que esses argumentos sejam consubstanciados de quais são os valores da família que tornam o uso de drogas incompatível com os valores familiares. Então, no fundo, eu acho que, além da parte médica específica de informação, tem também uma guerra, né, de valores, um choque, né, de informações entre as duas gerações. A família tem que estar atenta a isso, né? E o objetivo não é estimular a briga entre as gerações, é poder fazer prevalecer os valores das famílias. Se a família, obviamente, tiver, às vezes, o próprio pai usa maconha, aí é difícil, porque aí faz parte dos valores da família o uso de drogas, né? Mas se a família não tem esses valores, vale a pena, né, discutir esses valores de uma forma aberta e firme, né, para, pelo menos, deixar claro para o adolescente o não endosso da família sobre o uso. Eu acho que, por exemplo, é muito comum assim, é melhor ele usar maconha aqui em casa do que usar na rua. Idealmente, eu não gostaria que nenhum jovem, né, usasse maconha em casa e nem no lugar, né? Nos valores que eu defendo, valores de saúde, né, dos valores de uma maneira geral, né, não faz sentido o jovem usar maconha por todos os riscos que eu mencionei antes, né? Então, há um prejuízo do uso da maconha porque depois, quando o jovem que tem 15, 20, 16 anos hoje, quando ele tiver 26 anos e não tiver
conseguido terminar de estudar, não conseguir trabalhar, ter filho e não conseguir sustentar o filho. Tudo isso vai ser um peso para as famílias, né? Então, por isso que nas primeiras coisas que eu falei, assim, o comportamento de uso de drogas não é um comportamento só do indivíduo, é um comportamento que envolve a família, e esse aspecto eu acho que é importante a família ter em mente, né? Porque quando as coisas piorarem lá na frente, quem vai estender a mão vai ser poucas as pessoas que vão ajudar o seu filho quando ele estiver usando drogas e a vida dele estiver se desorganizando mentalmente, e aí a gente pode reclamar que o governo deveria fazer mais, mas quem vai estar do lado dessas pessoas, a minha experiência de 40 anos como psiquiatra, o custo, quem paga a conta emocional, conta financeira é a família, e é por isso que o debate tem que ir cada vez mais para o seio das famílias. Ok, muito obrigada, doutor Ronaldo Laranjeiras. Muito obrigada, Luiz Fernando. É sempre muito bom a gente poder aprender sobre dependência química aqui no Vida Melhor, né? Quero a sua opinião, pode contar pra gente lá no nosso Instagram. Vou passar para você o telefone de Amor Exigente, porque hoje você pode e deve participar dos grupos. Hoje tem o grupo nacional, mas a gente tem subgrupos, tem grupos menores, e aí divididos por regiões, mas você já pode entrar em um deles. Vou passar o telefone e o WhatsApp, porque aí Ótimo. elas podem pedir o link, tá? Então, é o 1925196555. É o WhatsApp esse, tá? 1925196555. Peça o link para participar de um grupo de Amor Exigente ainda hoje. Isso mesmo, só para me despedir, Cláudia, dizer que esta semana nós estamos trabalhando a virtude da coragem, que é o 9º princípio ético, de partilhar na família eventuais situações incompatíveis com a nossa proposta de vida. É bem aquilo que o Dr. Ronaldo acabou de dizer. Maravilha. Então, e que no dia 17/10 teremos o segundo webinar, inscrições abertas no nosso site. Vamos aprender mais sobre o assunto. Obrigada, doutor Ronaldo. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Um abraço. E a gente continua, porque o nosso foco aqui é saúde, qualidade de vida, é a gente buscando estar cada vez melhor, né? E a gente pode, viu? Com conhecimento a gente fica mais empoderado para abrir qualquer tipo de diálogo e para colocar de forma bem clara todos os valores das nossas famílias.